Falamos do Oscar aí, que tá nessa lista aí de jogadores que infelizmente não pisaram na NBA. E eu destaquei, já são 18 atletas. A gente vai eleger aqui, vai entrar naquele papo que todo mundo deve estar esperando. Qual que é o maior e quem é o melhor jogador da história para cada um de nós. E a gente consegue colocar algum brasileiro na lista dos 10 melhores, por exemplo. Se tivesse que escolher aqui rapidamente, qual que foi o brasileiro que mais se aproximou de estar numa lista de top 10 da história da NBA? Queria fazer só uma menção muito legal. Primeiro, são 3 momentos eu consigo separar os brasileiros. Marquinhos Abdallah, que foi o primeiro draftado que não foi, jogou em Pepperdine nos Estados Unidos, depois jogou na Europa, na Itália. O Rolando, o primeiro brasileiro, é fundamental a gente citar a importância do Rolando, que jogou universitário em Houston e depois jogou em Portland. E depois o Pipoca, que eu acho que também ali fez infelizmente, jogou apenas uma partida de temporada regular, mas é um cara que poderia, com essa abertura que tem hoje, pelo estilo de jogo, de deixar tudo em quadra, né? Pipoca. E aí eu já emendo o Alex, que o Alex é uma pena que as lesões atrapalharam o Brabo, porque o Brabo é a cara da NBA, daquele time, de ter aquele jogador brigador. Em San Antônio ainda, né? Em San Antônio ainda, né? Em San Antônio ainda, que com espaço. Eu lembro que ele chega junto com o Larry Ayuso, que é um porto-riquenho que matava muita bola, e o Alex defendendo. Então, quer dizer, era um contraponto. E acho que aí tem uma lista de 4 que acho que vocês vão concordar que não tem como separar esses 4. Nenê, Leandrinho, Varejão e Splitter. Acho que os caras estão no... pronto. O joga pra cima, o que pegar, pegou. Os caras estão no mesmo nível, apesar do Nenê não ter um título. Mas eu coloco o Nenê como o principal. Eu acho também. É porque, assim, é isso, né? Você tem um que foi o mais longevo. Você tem um cara que, tipo, simplesmente destruiu com os times em que tava, que é o Nenê. Que teve um grande protagonismo, que é, assim, era um monstro em quadra. Aí você tem Splitter, o primeiro brasileiro a vencer um título na NBA. Você tem o Varejão, talvez um dos caras mais queridos da história de Cleveland. E você tem o Leandrinho, o único brasileiro a ter um título individual, né, um prêmio individual, que é o de sexto tem argumento pra correr, todos, né? Tem argumento pra correr. O Nenê é o brasileiro com o maior número de jogos. 18 anos de vida. E o que eu acho que aí vale o Fernando falar, porque o Fernando teve em quadra e sonhou bastante em ser jogador. O Splitter, ele já vem consolidado de basquetebol espanhol. O Varejão vem campeão do Barcelona da Euroliga. O Leandrinho sai de Bauru e o Nenê sai do Vasco. Esses caras são gigantes, hein, Fernandão? Você imagina, cara, você ali jogando, base, Fluminense, que mais você jogou? Eu joguei em Fluminense, joguei na América, joguei no Grajaú. Você imagina você sonhando lá e fala assim, cara, o cara tava jogando aqui. Por exemplo, eu tenho um amigo, o Carlão, que é o Fanáticos por Jersey, ele é de São Carlos. Cara, ele jogava contra o Nenê. O Nenê era mais novo que ele. Ou a mesma idade, praticamente. Fala assim, cara, o cara hoje estava aqui. Amanhã o cara tá na NBA. Top 10 de draft. Um colega meu da escola jogou contra o Nenê na última temporada dele no Vasco. Foi o ano que tinha Sojipa. Então, o único ano que teve não foi Sojipa. o Danilo Gentili? Foi o Danilo Gentili? Não, foi o Rafinha Bastos. Rafinha Bastos tomou uma dunk do Nenê, ele falou. Ele falou? Tomei uma também. Tomou uma dunk do Nenê no jogo pela Sojipa. Rafinha Bastos, Mas sempre foi outro ano, acompanhando porque o o Rafinha ele Prime não jogou o ano que tinha um campeonato nacional pré-NBB, né? Esse meu amigo jogou contra o Nenê. Ele até se orgulha de ter dado um crossover no Nenê. Isso aí. Você parece a história do nosso coordenador aqui que falou que foi All-Star no Sub-14 do Rio de Janeiro. Fernandão, vamos falar de que interessa, meu. Toca a vida aí, Beijo, Fernandão. Gustavo. Cara, assim, eu tive prazer de jogar contra o Nenê. Né? O Nenê já deu uma enterrada na minha cabeça também, na época. Eu jogava no Fluminense e jogava no Vasco. E também joguei, né, peguei o final, na verdade, uma seleção que a gente pegou o campeonato de base, e aí o Splitter também tava lá. O Splitter novinho ainda, bem mais novo que a gente, enfim e tal. E depois, né, acabei tendo muito contato com esses caras por conta da NBA, né? Então, assim, falar de quem é o melhor ou o maior, pra mim até é difícil, porque eu gosto dos caras, e eles mexem comigo muito pessoalmente. No dia que eu entrevistei o Varejão lá em Cleveland, eu chorei entrevistando o cara. Ele falou, pô, você tá chorando por quê, meu irmão? Eu falei, cara, porque eu queria estar no seu lugar, porque eu sonhei estar no seu lugar. Eu chorei falando com o Varejão. E aí, pô, o Nenê, cara, parceiro pra caramba, manda mensagem, a gente se fala. Leandrinho, um monstro também, um momento que a gente se fala várias vezes, já se falou mais até em um momento passado. Então, assim, é muito difícil fazer
uma escala, vamos dizer assim, de quem é o maior e melhor na minha posição. Mas, cara, eu acho que prêmios individuais representam muito quando a gente fala vamos dizer assim, de história, de números, quando você pega uma folha e você não conhece quem foi aquele cara. E aí você fala que o Leandrinho foi, pô, Sexto as homem. temporadas Até que o pela Leandrinho teve, trajetória fez mesmo Sexto que você Homem, citou. é um absurdo quando você fala assim, pô, você pega a lista de premiação da NBA e você vê um brasileiro lá. Ah, beleza. E os outros também têm título. E tem outros com título. E ele também tem um título. Então, assim, cara, é um motivo de muito orgulho estar perto desses caras, mas eu confesso, eu não sei hoje falar assim, quem eu tenho mais Quem apreço, colocaria no quem top eu 10? Você tem alguém? Não sei. Eu precisei tomar essa decisão quando eu fiz um vídeo do Boom Shakalaka de 3 ou 4 anos atrás, que eu colocava o melhor jogador de cada país. Então eu precisei tomar essa decisão. Passei por essa dúvida entre os 4. E você mantém ainda a opinião de 4 anos Eu atrás? escolhi o Nenê na época. Porque o vídeo, acho que era o finalzinho da carreira dele. Eu acho que, apesar de ele ser o único que não teve título desses 4, poderia ter tido ali com o Houston em 2018, foi por um jogo 7 ali. Foi um cara constante, em nível alto, desde a temporada 1 lá em Denver até a temporada X. Quatro. Quantas foram? 18. Eu anotei aqui. Não anotei. 18 temporadas? 18. E em Houston. Ele foi relevante o tempo inteiro, jogando em alto nível. Teve algumas lesões, Superou perdeu o a temporada. câncer. Superou o câncer. Mas sempre era um cara ali com mais de 10 pontos por jogo, titular. Não vou dizer beirando o All-Star Game, mas era um cara ali que estava sempre um degrauzinho ao Eu acho que baixo. quem beirou o All-Star foi o O Varejão. Varejão, fato. É que a posição dele era muito carregada, esse foi o problema, Sim, cara. também. Com Yao Ming, Shaquille O'Neal e quem mais que tinha ali? Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Amar'e Stoudemire. Não sobrava vaga pra ele, não ia né? sobrar. De repente, no leste, talvez ele tivesse conseguido Sem alguma dúvida, coisa. Sem dúvida. Mas foi um cara que jogou em alto nível o tempo inteiro. Então, apesar Eu tô de com não você. ter o Se título... tivesse que escolher um, pra mim é o Nenê. Pois é. Pra você, Alana, se tivesse que escolher um, Ai, eu é acho difícil, horrível né? escolher. Aliás, o meu favorito, assim, de fã mesmo, de que eu assistia, eu ficava assim, uou, sabe? É o Varejão. Tanto Sim. quando eu comecei a trabalhar com isso e entrevistar o Varejão, acho que ele nem sabe, mas eu ficava tipo assim, cara, que louco, tô entrevistando o Varejão. Mas eu acho que eu tendo aí pelo Nenê, mas eu fico com o Leandrinho para essa questão do prêmio individual e num time que significou tanto para aquele basquete, né? Porque o basquete moderno até hoje dialoga muito. E acho que a gente tem que falar do Raulzinho também. Talvez não colocar nesse patamar, mas assim, querendo ou não, o cara que tá na liga, né, consolidado, como o brasileiro que tá consolidado na liga há tempos também, há quase 10 anos de NBA. E tá aí também com boas passagens, né, por Utah, depois Filadélfia, Washington, enfim, agora com esse Cleveland Cavaliers que tem chance de conseguir coisa.